Meu nome é Maria Clara e esse é o podcast MVL. Aqui nós falamos de marketing, vendas e liderança. Hoje estou sozinha, sem o meu companheiro, mas o tema de hoje nós vamos falar um pouquinho como constância, posicionamento e tráfego pago ajudaram uma médica aqui do Rio de Janeiro, obstetra e ginecologista, a crescer no digital. Então hoje a gente está com uma convidada mais que especial, com muito carinho, estou muito feliz dela estar aqui. A nossa cliente, a doutora Gabriela Iorno, e nós já estamos 1 ano com a Gabi nessa jornada, já pode chamar Gabi, tá? E a gente tem um ponto muito interessante nessa jornada juntas de mais de 1 ano de marketing, onde a constância fez toda a diferença no nosso trabalho. Né? Eu brinco que os resultados da Gabi, elas não vieram do dia para a noite, não foi aquele resultado mágico, mas que com constância a gente está construindo, na verdade, uma jornada muito bacana. Gabi, seja bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui, estou muito feliz. E, cara, agora é com você, assim, conta um pouquinho quem é a Gabi para nossa audiência, quem é a Gabi, conta um pouquinho da sua jornada, fica à vontade. Obrigada, primeiro queria agradecer muito o convite, acho que, assim, a nossa parceria é uma parceria de muito sucesso, deu muito certo, né, e, enfim, então isso tudo é fruto dessa comunicação, dessa constância mesmo, de orientações e de segmento, né, dentro da parte do digital que tá dando muito certo. Então, meu nome é Gabriela, eu sou médica ginecologista obstetra e já tô no Instagram há um tempo, mas comecei só com a parte de tráfego tem 1 ano, né, com a Clara. Começamos em abril, Gabi. Começamos em abril? Caraca, passou muito rápido, né? Muito rápido. Eu fui olhar, deixa eu ver. Eu já imaginava que a gente tinha 1 ano, aí eu fiquei, cara, deixa eu olhar direitinho. 1 ano e começamos em abril. 1 ano e 1 mesinho, né? Muito rápido. Muito legal. Gabi, mas assim, olha, esse podcast a gente vai falar um pouquinho de marketing, de Instagram, né? Mas assim, primeiro a gente quer conhecer quem é a Gabi. Cara, como você chegou na obstetrícia? Me conta um pouquinho, né? De onde você é, Gabi? Conta aí um pouquinho a jornada da Gabi, né? Como profissional mesmo, né? Então, eu tenho 37 anos, formei na Faculdade de Medicina Souza Marques aqui no Rio, sou carioca e fiz residência no Hospital Federal de Bom Sucesso, um hospital aqui do Rio de Janeiro, que tem emergência aberta, né? Tanto de ginecologia como de obstetrícia, então era um hospital muito cirúrgico. Quando eu formei, eu sempre tive um foco meio misto, né? Mas inicialmente ele era bem voltado para ginecologia. No decorrer da carreira, a obstetrícia me abraçou muito. E hoje eu mesclo muito a obstetrícia com a gineco, né? Ao longo desse período, eu fiz alguns cursos. Fiz curso de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia. Fiz curso de cosmética voltada para a parte ginecológica, né? Que a gente fala que é a ginecologia regenerativa, onde aborda a parte da estética, mas também funcional da parte da ginecologia, com cirurgia íntima e alguns tratamentos da dermato voltado para gineco. E ginecologia endócrina, que é a minha atual pós-graduação, onde eu tenho atuado cada vez mais. E aí, né, Gabi, uma coisa que foi acontecendo com a gente também, até uma mudança no conteúdo. Eu acho que essas suas atualizações também, né, os cursos, todas essa sua jornada, vocês vão ver, a gente vai falar aqui um pouquinho, que também ajudaram muito, né, no próprio, como é que eu posso dizer, no próprio conteúdo, né. E aí agora vamos falar um pouquinho assim, né, você, Gabi, como conteúdo mesmo, né. Qual é o maior erro, assim, vamos entrar, né, no mundo da ginecologia, no mundo da obstetrícia. Qual você acha, assim, qual é o maior erro das mulheres hoje em não procurar, né, o ginecologia? Vamos começar pela gineco, né? De não procurar, assim, doutor, o que você escuta o dia a dia nas suas pacientes? Cara, claro, esse aqui acho que é a maior falha, né? Eu acho que o maior erro, assim, da mulher é reduzir a ginecologia exclusivamente à coleta de preventivo. Eu acho que... Eu acho que, assim, muitas mulheres acham, eu já fui no ginecologista, já fiz minha rotina ginecológica e tá tudo bem. E a normalização de alguns sintomas, né? A mulher, ela absorve muitas demandas e, em virtude disso, às vezes, a gente não tem como
nos colocarmos como prioridade e a gente acaba levando e equilibrando do jeito que dá os pratos e a gente vai normalizando e deixando as coisas acontecerem. E com essa redução do ginecologista exclusivamente para coleta de preventivo, algumas queixas não são identificadas como da responsabilidade ginecológica, né? Como as mudanças de humor, né? Como algumas fadigas, cansaços, dores, cólicas, né? E aí isso vai sendo deixado pra lá, porque você fez a rotina, tá tudo normal, então isso deve ser normal, ter cólica menstrual normal. E a gente, quando vê, já tá normalizou. Ou então tá com um quadro mais grave, né? Que demanda mais atuação e mais tratamento do que se você tivesse iniciado previamente, né, com essas queixas. Isso é muito interessante, né, Gabi? Porque, assim, hoje, por acaso, eu e a Gabi, nós temos a mesma idade, e eu acho que essa questão que você falou do preventivo, né? Nós vamos, basicamente, só pensando no preventivo. Talvez a gente aprenda muito com as nossas mães, que, vamos dizer assim, acho que é o básico, mas, na verdade, teve muitas mudanças ao longo do tempo, né? Nós, como mulheres, né, nós vivemos um mundo totalmente diferente, mães, a correria do dia a dia, a correria de não dar tempo de ir no ginecologista. Então, eu acho que vê se eu tô errada, tá, Gabi? Realmente é a Gabi que... Mas, assim, eu acho que as mudanças da mulher moderna fizeram com que ela também, não sei, acho que também acabasse deixando isso de lado, esses outros pontos que a ginecologia aborda. Então, eu acho isso bem, bem interessante, né? A gente acompanhar também a evolução da humanidade. Eu acho que isso aí, essa evolução da mulher moderna obriga o ginecologista também a se modernizar, entendeu? Eu acho que tem coisas que a gente precisa abraçar mais também, e não normalizar, e investigar mais. Por exemplo, sei lá, vamos falar, endometriose. É uma doença que tem um gap de diagnóstico enorme. Muitas mulheres só vão diagnosticar anos depois, ou até mesmo tentando engravidar quando não conseguem, aí descobrem alguma infertilidade por essa causa. Por quê? Porque vivem a vida inteira normalizando cólica, com prescrição de pílula anticoncepcional para ter bloqueio menstrual e tratamento da cólica. Então, a gente mascara o sintoma e acaba que quando a gente vai parar o remédio para engravidar, a gente descobre que não, peraí, tem alguma coisa errada, não estou conseguindo, e diagnostica, por exemplo, a endometriose. Mas muitas outras coisas também, né, vem com isso. Sim, olha que interessante também. Eu tenho, Gabi, amigas, que olha aqui, num papo de mulher, né, ali... de eu falar assim, agora entrando um pouquinho mais na obstetrícia, mas assim, eu não tô conseguindo engravidar, né? Eu acredito que você deve receber muito isso no consultório, né? A mulher tem isso. E aí, uma coisa simples, né? Eu pergunto assim, mas você já foi no ginecologista? Cara, não, Gabi, você acredita nisso? Eu fico, gente, porque na minha cabeça assim, é um pouco mais óbvio, eu tô com um problema, vou procurar o profissional da área. E isso, a mulher assim, mas e aí, você já procurou o profissional? Não. Então, isso é bem interessante. Assim, hoje, lógico, tem uma série de queixas, né? Mas qual que você acha a principal queixa quando a mulher chega lá, né? Tipo, acho que a principal queixa, ou talvez ela tá sentindo X coisa, vai lá e procura, né? O que você orienta, assim, essa mulher, né, Gabi? Você tá sentindo um sintoma X, cara, você não pode deixar, você tem que ir lá procurar o profissional, né? Eu acho assim, pensando em gravidez, eu acho que é obrigação do ginecologista perguntar para a mulher desejo reprodutivo, entendeu? Olha, por exemplo, assim, eu atendi hoje uma menina de 24 anos e a nossa consulta, o tema era contracepção, nada relacionado à gestação. Sim. Mas para eu ter um raciocínio de orientação, eu perguntei quando ela desejava ser mãe e se desejava, entendeu? E isso é muito interessante quando a gente pensa assim, uma mulher que tem 33 anos, não tem filhos, não tem um parceiro que ela traga na consulta, uma parceria, né, fixa, ou que ela tem um desejo de se relacionar e gerar filhos. Sim. Então, é nossa obrigação perguntar sobre isso, por conta do congelamento, né? E isso também... Então, assim, eu acho que a orientação de ir ao ginecologista, eu acho que você precisa investir no ginecologista. Por quê? Porque, às vezes, você não valoriza tanto esse investimento, né? Numa consulta particular, ou até mesmo no médico do plano que vai te dar uma atenção maior. E aí você vai fazendo aquela consulta express, né? Onde você não tem tempo, você é conduzida, você não fala. E quando você chega em casa, você só fez o checklist ali da rotina e não perguntou o que tem.
Porque sinais de alerta, assim, que a gente pode pensar. Por exemplo, né? Uma mulher que está tentando engravidar pelo menos 6 meses e não consegue, né? Uma mulher que tem secreções vaginais, né, que a gente chama de corrimento, com características diferentes. Mulheres que têm muitas dores menstruais, dor fora do período menstrual, sangramentos irregulares ou excessivos. Pensando na mulher que tá aí no 40 a mais, 35 mais, oscilação de humor, né? Que Acho tem que assim. é o principal hoje da mulher, né, moderna, né? O humor, queixas de dor de cabeça, né? Esse tipo de sintoma, né, O Gabi? não reconhecimento, a TPM exacerbada, sabe? Eu acho que isso são coisas que a gente não pode negligenciar. E a gente cresce normalizando. É normal a mulher ter TPM, é normal a mulher ter cólica, sangrar muito. Bota um noturno, bota um não sei o quê, né? E você vai levando, né? Não, então vamos lá, pegando esse teu raciocínio. Então a gente pode encarar uma consulta ginecológica, ou que seja de obstetrícia, como um planejamento, Gabi? Claro, eu acho que para obstetrícia, assim, a consulta pré-concepcional ela é fundamental. É uma consulta que você vai conhecer o profissional que você está escolhendo para te acompanhar na gravidez. Sim. Saber se ele é alinhado com as suas expectativas, seja ela um parto normal, uma cesariana. E ver se você tem aquela identificação. E, além disso, mapear fatores de risco. Riscos, por exemplo, de pré-eclâmpsia. Então, por exemplo, é muito importante na anamnese a gente fazer a pergunta da história obstétrica da mãe da paciente. Se a mãe teve pré-eclâmpsia, se a mãe teve algum fator de risco nas gestações que ela teve. Sim. Porque isso pode refletir em riscos nessa gestação dessa paciente que a gente está acompanhando. Não, olha, eu tô perguntando aqui pra Gabi, também tô aprendendo, tá? Então eu acho que tinha até uma pergunta que eu tinha marcado aqui pra fazer pra você, tipo, de quanto em quanto tempo, né, a mulher minimamente tem que ir ao ginecologista. E vamos lá, pegando lá nossas mães, né? Olha, minimamente você tem que ir pelo menos uma vez no ano fazer o check-up. Eu acredito que, né, você vai me tirar essa dúvida, mas acredito que seja uma orientação. Mas, na verdade, não. Acho que também a gente quebra um pouco isso. Vai depender muito também, como você falou, do seu objetivo, do tempo, o que você está planejando. Isso. Porque se for, por exemplo, realmente uma mulher que não tem grandes queixas, ela vai mesmo para um check-up e tal, anual pode fazer sentido. Tá. Né? Lembrando que o preventivo, né, que é o Papa Nicolau, ele tem um espaçamento maior. Porque aqui, falo do Rio de Janeiro, né? É muito cultural a gente realizar todo ano. Mas, por protocolo, a gente não tem essa recomendação. Mas vamos lá. Às vezes a gente tem que fazer um acompanhamento de 3 em 3 meses. Paciente que faz reposição hormonal, menopausa, climatério, eu falo que é tipo um jogo de xadrez. A gente vai mexendo a peça e vê se tá certo. Deu certo? Pô, que bom. Nem sempre a gente acerta de primeira. Conforme foi evoluindo até mesmo, Isso. Né, Gabi? E na gravidez também. Às vezes a paciente vem no pré-concepcional, já tá tentando há um tempo. A gente inicia algum rastreio de infertilidade e fala, vamos tentar fazer isso, traça a estratégia. Se em tanto tempo você não conseguir engravidar, vai ter que voltar, que a gente vai ter que pedir outros exames, encaminhar talvez para outros colegas. Tá. Então, conclusão, não tem o tempo certinho, né, escrito em pedra. Então, acho que vai depender muito qual o seu desejo, seu objetivo naquele período. Agora, eu quero pegar uma coisa que você falou também, Gabi. Você falou, realmente aqui tem a particularidade, nós estamos no Rio de Janeiro hoje, né? A Gabi hoje atende aqui na Barra da Tijuca. Mas me tira uma dúvida, Gabi. Agora falar da particularidade de outros estados também, se você tem alguma observação, e falar um pouquinho da consulta online. Uhum. Porque eu acho que as pessoas têm essa objeção também. Não vou fazer. E não, né? Acho que a gente... você atende, né, outros estados, outras regiões, até do Rio de Janeiro mesmo, né? Aqui nós temos a região dos lagos, a região serrana. Às vezes a pessoa não quer se locomover, às vezes 2, 3, 4 horas... Gabi, fala um pouquinho da consulta online mesmo, até onde, qual estado, até outro país, não sei. Me conta um pouquinho disso. Eu acho que a consulta online, ela é, assim, uma quebra de barreiras, né? E isso foi um ganho, né, com a telemedicina. Então, acho que a Covid não foi só coisa negativa, isso veio para somar, né? Encurtar. Ontem, por exemplo, eu fiz uma consulta online de uma paciente que mora aqui no Rio, em outro bairro, né? E tava uma chuva torrencial, então ela deve ter adorado ter feito online. Ficou super feliz. Ela vai voltar depois numa revisão presencial, onde a gente vai fazer os exames ginecológicos, mas as queixas iniciais, as orientações todas, exames, tudo passado. Hoje eu fiz uma consulta de uma paciente de Santos. E ontem, Austrália. Então, assim, a gente consegue mesclar vários locais, né?
Entendi. Inclusive orientação pré-natal. Essa paciente que eu fiz, que é de fora do Brasil, ela... E isso é muito curioso. Eu já fiz alguns pré-natais de pacientes de fora do país e é um acompanhamento totalmente diferente. O que elas buscam é acolhimento. Porque lá, assim, elas não são compreendidas, muitas vezes elas não conversam com o médico e não se sentem inseguras com outros profissionais, né? Ou ficam inseguras com a via de parto imposta pelo país, sabe? Então, elas querem uma consulta brasileira para um acolhimento, uma orientação, checagem se realmente fez todos os exames. E algumas vêm ter o bebê aqui. Então, legal. É muito legal. E olha que legal, porque aí você faz vamos dizer assim, um pré antes. Deixa eu ver mesmo. Gostei. Aí acaba sendo realmente como é que é? Um primeiro... Uma paquera, né? Igual no relacionamento, quando a gente vai casar, não tem o primeiro encontro ali? Eu brinco muito isso, né? Às vezes que eu brinco muito que o nosso relacionamento aqui, agora falando de agência e cliente, eu brinco que é um relacionamento, né? Então, acho que é a mesma coisa com um profissional. Você tem que se sentir bem, você vai falar da sua vida, você tá planejando algo da sua família, com seu marido, porque... É muito íntimo, né? Isso aí. Cara, assim, na obstetrícia é mágico, sabe? Eu acho que você colocar a vida do seu filho, que nem nasceu, na mão de uma equipe, de um obstetra, assim, é uma grande responsabilidade. E eu acho que é uma dádiva mesmo fazer parte da história dessas famílias. Eu acho que é muito bom. Muito legal. Então, se você tem vontade, quebrar essa objeção que sim, né? Acho que a consulta online funciona, né, Gabi? Funciona. E também que, enfim, como a gente tá quebrando aqui, né? Ela pode ser uma porta de entrada mesmo. Às vezes encarar como uma porta de entrada até para conhecer o profissional ali que você vai talvez acompanhar durante minimamente aí 10 meses, né? Isso. Porque se a pessoa engravidar, enfim, uma jornada e tanto. Ou até mesmo uma orientação, né? Às vezes você quer uma orientação, assim, fazer uma checagem, uma segunda opinião, então vale muito a pena. Ótimo. E assim, então agora, Gabi, uma coisa muito interessante, né? Porque você deve estar pensando, claro, você não é de marketing, tá falando de vendas, o que você tá falando? Mas assim, é muito interessante, Gabi, por quê? Porque por trás do marketing, do que vocês veem no Instagram, nas redes sociais, no digital, existe primeiro uma pessoa, né? Eu falo muito que pessoas se conectam com pessoas. Sim, existe a Gabi profissional, existe a Gabi o CNPJ, mas não tem como, né? As pessoas se conectam com pessoas. Então, por isso que é muito interessante a gente entender isso. E a rede social hoje, Gabi, né? Ela serve para isso. Você conhecer um pouco mais ali como o médico age, o que ele preza, valores. Então, assim, acho que a gente... Então, antes de tudo, né? Por que a gente começou com essa conversa? Assim, existe uma pessoa aqui por trás. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E também, Gabi, me fala assim um pouquinho, quais são os seus valores ali dentro do consultório? Você fala assim, claro, olha, isso aqui eu não abro mão. Ali no teu dia a dia, o que você não abre mão com suas pacientes? Eu acho que, assim, a honestidade, a transparência, o acolhimento, sabe? Eu acho que a gente tem que falar uma mesma linguagem, alinhar expectativas, eu acho que isso em tudo. Seja na obstetrícia como na gineco, porque na obstetrícia algumas pacientes elas vêm almejando assim o seu parto normal e tudo mais, e nem sempre vai ser possível, às vezes a gente muda o caminho. Na cesariana também, paciente que quer uma cesárea, às vezes a gente tem que antecipar, né, por alguma intercorrência, ou ela entra em trabalho de parto, vira tudo uma grande correria, então a gente tem que alinhar as expectativas. Na ginecologia também, porque nem sempre a gente acerta os tratamentos de primeira, então a gente precisa ter uma dedicação a mais, e em outros profissionais parceiros, né, porque eu acho que a medicina hoje, ela não é só de uma pessoa, né, quanto mais a gente abre o leque, né, de multiprofissionais, melhor a gente trata o paciente. Sim. Mas eu acho que... Peraí, corta, gente, calma. Não, tranquilo. Deu branco aqui no pensamento. Aí você tem bem. Já que parou, deixa eu só dar uma ajeitadinha no seu microfone. Posso beber uma água? Fica tranquila, Gabi. Tá indo muito bem. Muito gente, legal o papo. Tá no meu, né? Não, é só porque eu achei que ele tá um pouquinho pra baixo, mas não tá influenciando nada do áudio, não. É só mais estético do que qualquer outra coisa. Quando puder continuar, você fala, que eu já vou só finalizar. Mas tá ótimo. Falo muito, né? Tá muito... Não, é por isso que eu falo. Você pode deixar que eu controlo o tempo, tá? Tá. Fica tranquila, pode ir falando. Pode ficar conversando olhando pra ela direto, não precisa olhar pra câmera, não. Tá. Que às vezes eu mais, tá... Enfim. Não, então, eu acho que essa transparência, ela é fundamental, assim, da gente
ter uma conversa mesmo. Acho que as mulheres se conectam. Acho que isso é bacana. Sim. Entender a empatia, né? Então, eu tento buscar isso. Você ter uma fala muito clara, né? E transparente nas condutas. Orientando bastante o que pode acontecer, efeitos colaterais, efeitos esperados. Porque as mulheres, né, Gabi, vão com expectativa às vezes alta, né? A gente comentou aqui no começo sobre, principalmente a questão da gravidez, né? Tem mulheres que estão com expectativa muito alta. Então, acho que alinhar isso realmente é bem importante. Não, e também um outro ponto bem interessante hoje, né, quando a gente fala de parcerias, hoje a gente está falando aqui um pouquinho de médicos versus, né, paciente. E quando a gente fala um pouquinho, aqui, né, a gente pode deixar, nós vamos começar a falar agora um pouquinho mais do marketing, né? Mas, Gabi, por que também a gente conversou sobre isso tudo, né? É muito importante a gente ter uma conexão. Da mesma forma que você falou da conexão com o paciente, a gente aqui também precisa ter uma conexão com a sua agência, com o seu gestor de tráfego pago, com seus anúncios, porque senão acho que as coisas não casam. E, mais uma vez, você entender os valores do profissional que está te contratando é muito importante para mim. Porque, Gabi, eu falo muito assim, no tráfego pago, na verdade, eu pego o que existe e amplifico para mais pessoas. Então, aí eu brinco, se o conteúdo é ruim, vai para mais pessoas, né? Então, o tráfego é isso, né? Eu pego algo que já existe e eu brinco realmente, quando é ruim ou profissional, enfim, tem valores que não conectam com o meu, não vai dar bom, né? Então, acho que primeiro isso, a gente entender quem é a pessoa e também os valores. Então, essa conexão, eu acho que é primordial para qualquer parceria. Então, mais uma vez, a Gabi falou um pouquinho médico versus paciente e também uma agência de tráfego, de marketing versus o seu cliente. Acho que as pessoas precisam se conectar e também realmente entender os valores daquele profissional. Porque se uma coisa não casa, não vai dar certo. Eu já tive, clientes que não deram certo, tá tudo bem, e talvez fosse isso. Se a gente fosse ver bem a fundo, às vezes era que não estava conectando um valor, uma coisa ou outra, tá? Mas vamos lá, agora vamos entrar um pouquinho no Instagram, tráfego pago, falar um pouquinho de marketing, porque uma das coisas que eu aprendi com a Gabi, né, é engraçado, né, talvez nem ela saiba disso, mas tem duas coisas que eu aprendi com ela, né. A primeira, uma vez ela me falou assim, Clara, ela não vai lembrar mesmo, uma conversa, ela falou assim, Clara, a gente também tem que aprender a confiar no profissional. E é isso, acho que, né, Gabi, por exemplo, você hoje é ginecologista, né? Acho que você também tem que pegar e confiar no profissional. E eu, caramba, e aquela frase ficou aqui em mim. Mas assim, isso é pra qualquer coisa, mais uma vez, né? Que seja pro tráfego, que seja aqui, né, onde a gente tá gravando. Enfim, a gente confiar nesse profissional que estudou, que se especializou pra isso. Então, esse foi um ensinamento que a Gabi que ela falou isso, eu fiquei, caraca, é verdade, né? Se eu tô contratando, vamos confiar nisso, né? Cara, eu trabalho muito assim, sabe? Em tudo. Pô, te juro mesmo, recentemente fui fazer uma maquiagem, a maquiadora falou assim, eu não sei o que perguntou, eu falei, olha, eu não gosto disso, mas olha, eu confio em você, faz o que você, eu quero assim, mas eu confio muito em você. E eu acho que é isso, assim, é claro que não é deixar 100%, mas você fala o que você busca, mas tem que confiar, né? Não tem jeito, eu não tem como falar o que você tem que fazer. Se eu tô numa parceria, você tá junto, amplificando esse conteúdo, eu preciso confiar em toda a sua sabedoria, inteligência para fazer isso. Né? E eu tenho uma outra médica, até ela é da Zona Sul do Rio de Janeiro, que ela também é uma loucura, enfim, né? Eles têm uma agenda muito corrida, tá? Aí a gente começa a investir em anúncios, aí fica mais corrida ainda. Mas isso é porque tá indo bom, tá indo bem. Isso que a gente quer, né? Não, mas ela uma vez, ela falou exatamente isso, Gabi. Ela falou assim, Clara, olha, eu vou ser sincera, muito sincera com você. Eu tenho uma agenda muito cheia, ela trabalha na polícia, enfim, tem várias coisas. E ela falou assim, olha, mas se eu tiver uma parceria, né, a gente tá firmando essa parceria, eu juro pra você, eu vou confiar em você. Até que um dia você prove o contrário, né? Mas é interessante isso, não foi só de você, mas assim, tem outras pessoas também que prezam muito por isso, dessa questão da confiança. E aí, Gabi, me tira uma dúvida. Então, há um ano atrás, a Gabi me procurou, né, e falou, Clara, olha, vamos começar, vamos fazer. Me conta, não sei se você vai lembrar, por que você decidiu, assim, enfim, que naquele momento, eu lembro que você estava um pouco parada no Instagram, e você falou, Clara, eu tô um pouco parada, e aí eu falei com ela, a gente tem uma condição. Não sei, vamos lá se ela vai lembrar. Eu falei, olha, vamos firmar a parceria, né, de tráfego pago, tá? Ela me contratou, mas eu falei assim, Gabi, eu preciso de uma coisa de você.
olha, eu preciso que você gere conteúdo. E, olha, eu posso falar, essa é uma aluna que merece 10. Ela merece 10 e eu brinco. Calminhas. Calminha. E eu falei isso pra ela, nossa, e ela pegou de um jeito que eu fiquei... acho que a partir daquele dia, filha, não sei o que aconteceu com a Gabi, tem uma outra médica também que ela falou assim, não, claro, eu quero pegar, ela brinca, o foguete do digital. A Gabi pegou o foguete e foi, eu até me perdi, calma, Gabi, calma, os meninos até brincam, calma, que a Gabi tem muito conteúdo. Mas é isso, então, e a gente firmou isso e você realmente seguiu com muita maestria, né, acho que hoje, todos os resultados que nós temos hoje foi devido a esse comprometimento seu, tá? E esses dias, olha que interessante, isso eu falei com ela 1 ano atrás, e esses dias ela me mandou um áudio, que às vezes ela me manda o áudio, Clara, eu acho que tá dando bom, hein? E ela me falou assim, Clara, uma coisa que, às vezes, né, você fala, Clara, às vezes... posso até falhar alguma coisinha ali no feed, mas, poxa, eu tento manter ao máximo a sua constância nos stories, né? Então é isso, eu tô trazendo isso à mesa porque olha como é importante os dois caminharem juntos, né? E ela realmente ouviu o que eu falei, eu acho que também muito relacionado a essa questão da confiança. Mas me conta, Gabi, há 1 ano atrás, cara, por que você decidiu tomar essa decisão? Lembra aí? Então, há 1 ano atrás, vamos lá. Eu tava com o Instagram meio parado, assim. Eu fazia muito story. Na época da pandemia, eu fazia live, né? Teve muita live e tal. Mas acabei depois engravidando. Então, a gente perde aquela constância. E isso, assim, deu uma caída imensa no movimento ali do Instagram mesmo. E aí, depois retomando vida e tudo mais, eu percebi que, assim, andava a passos lentos, sabe? Sim. Assim, eu não alcançava... o público que eu buscava, eu tinha pouco retorno dali, eu via que eu me dedicava demais e não vinha. Então eu falei, bom, acho que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Diferente, né? Exato. Porque criar, eu até criava. O post, né? Eu fazia os posts do feed, os reels o reels eu fazia pouco, fazia menos, você que me falou pra fazer mais. E story, eu tinha ali meu dia a dia no story. E aí eu acho que foi o que precisava, porque eu fiquei na dúvida assim, agência para criação de conteúdo, tráfego pago, eu acho... Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? E às vezes a gente pensa em querer atirar em tudo, e pra mim, sinceramente, eu falo pra todo mundo, amigas próximas, eu falo... Cara, investe no tráfego, faz muita diferença. Só que eu acho que a diferença faz quando você vem... Porque, assim, ele não tem como ele tirar, né, sei lá... A gente não faz milagre. Não dá pra tirar a limonada, né? Não dá pra tirar uma limonada de um limão sem suco, né? Não vai rolar. Então, você tem que fazer ali o seu trabalho pra ele conseguir amplificar. É isso. Mas acho que deu muito certo, assim. Eu sou muito fã do seu trabalho. Vocês mandam muito bem, entendem? Eu acho que é isso, a conexão. Porque a gente não se fala toda hora. Como você falou, é uma correria. Às vezes eu até falo assim, caraca, não consigo falar com a Clara, não consigo falar com os meninos, meu Deus. Mas assim, eu acho que o que eu penso, vocês pensam. Uma mensagem no WhatsApp funciona bem. Sim. A gente já executa as dicas também que vocês dão, às vezes até mesmo de conteúdo. Dá muito certo. E aí, Gabi, quando você... Gente, só um pequeno corte. Acho que eu me perdi aqui. Eu ia falar uma coisa, só que eu olhei pra cá. Pra que eu fui olhar pra cá? Tá, Vamos lá. Pode? Uma coisa muito interessante nessa jornada, Gabi. Então, mais uma vez, antes de vir aqui pro podcast, eu fui lá olhar os números da Gabi. Que a gente comentou lá no começo do podcast, que foi no primeiro mês, em abril, a gente conseguiu 2 consultas. Né? E isso é uma dúvida de muito cliente, tá, Gabi? Muitas pessoas, quando eu faço uma reunião comercial, elas me perguntam, Clara, mas como é que é o resultado? Quando vai sair isso? Você acha que no primeiro mês... Mais uma coisa, alinhamento de expectativa. Tem médicos, né, que eles chegam até mim com uma expectativa muito alta. Eles acham que realmente o tráfego vai fazer... enfim, vai mudar ali tudo. E não é bem assim. E aí, com a Gabi foi muito interessante, porque, como eu falei, no primeiro mês a gente conseguiu 2 consultas. E, geralmente, eu dou um prazo, olha, eu preciso de pelo menos 3 meses. E aí, até a questão de investimento. Claro, quanto eu invisto?
Então, vamos recapitulando tudo, né? Então, geralmente, quando alguém me procura, eu preciso de pelo menos 3 meses para eu conseguir te gerar algum resultado. É óbvio que tem clientes que eu consigo no primeiro mês. E tá tudo bem. E tem outros que aconteceu muito isso, que eu prezo muito, que foi um crescimento. Então, hoje, com a Gabi, a gente no primeiro mês, como eu falei com vocês, a gente teve 2 consultas e em janeiro a gente bateu 50 consultas. Então, foi um dos melhores resultados que a gente teve, né? Depois de mais ou menos aí uns 9 meses de jornada. E é muito isso, né? Às vezes, as pessoas vêm com uma expectativa muito alta, né? O médico vem com a expectativa muito alta e eu preciso alinhar isso com ele, que na verdade é uma construção. E eu acho que com a gente, Gabi, teve muito essa questão da construção. Nós decidimos caminhar juntas, então, como eu falei com vocês, a Gabi foi por um caminho e eu fui nessa orientação e acabou dando certo. E aí, Gabi, minha pergunta é o seguinte: nessa nossa evolução, nesse nosso crescimento, como é que você vê isso, assim, né? Porque hoje, na verdade, a Gabi de um ano atrás, ela tinha alguns desafios. E hoje você tem desafios muito maiores, né? Que esses dias ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, vamos crescer. Eu falei, meu Deus, a Gabi tá grávida, alguém... Eu falei, crescer, será, né? A gente, mulher é fogo, né? Tem 1000 coisas. Mas, enfim. Então, assim, como você vê essa construção, né? Realmente, hoje, o jogo mudou. Não, eu acho que assim, há um ano atrás, na minha agenda, né, eu tinha um dia de online que eu deixava e um dia híbrido, assim, off, que eu fazia só um procedimento mensal, que é o laser ginecológico, só que aí, com a demanda, esse dia do laser, que era um dia só do laser, eu fui encaixando uma outra paciente que não tinha horário durante a semana, enfim, hoje em dia eu atendo todos os dias da semana, exceto um dia que eu deixo para online revisão, e a nossa agenda já tá para daqui a 2 meses, praticamente, assim, né? E isso demanda também a necessidade do crescimento, a necessidade, às vezes, de mais profissionais. Não digo outros ginecologistas, mas, por exemplo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para auxiliar em alguns outros tratamentos e ampliar até a possibilidade de tratamento na clínica, sabe? Então, eu acho que isso é fruto do crescimento, com certeza, do tráfego e dessa vitrine que ele proporciona para muitas mulheres que vêm buscando acompanhamento, né? E aí agora eu vou pegar um outro gancho que a Gabi falou, porque às vezes, Gabi, as pessoas acham assim, a questão é ter um outro médico. E não, às vezes, né, Gabi, é gestão, né? Hoje as minhas conversas com a Gabi já é um pouco diferente. Claro, o que você acha? Implantação de CRM, porque, mais uma vez, nós começamos com um básico bem feito. Então, a Gabi fazendo conteúdo, eu fazendo tráfego pago e, né, planilha de Excel. E vou falar para vocês, funciona até hoje. Como eu falei, os nossos desafios são outros, né, Gabi? Sim. Então, muitas vezes não é só você ter um outro profissional. Não, às vezes a gente gerenciar isso, né, a gestão da clínica é muito interessante. E aí eu quero pegar um gancho que eu acho que foi um desafio para você também no começo, que é para muitas pessoas, vou apresentar ela aqui, tá, gente? Que é a Claudinha. Quem é a Claudinha? Ela vai ver esse corte, ela vai. Olha, o que vocês estão falando de mim? Ela merece. Não, vamos lá. Quem é a Claudinha, gente? Posso falar da Claudinha? Pode, claro. Claudinha é a pessoa que cuida do atendimento dos leads da Gabi. E foi muito interessante, porque quando nós começamos, eu também fui orientando a Gabi nisso. Então, as coisas foram evoluindo, Claudinha já ficou, meu Deus, quantos leads, muitos leads. Estou perdida, tem que atualizar a planilha. E aqui que a Gabi fez? Na época, né, Gabi, era você e Claudinha e você foi orientando. Então, eu falava com a Gabi, olha, vê isso aqui no atendimento da Cláudia, ó, vê isso daqui, vê aquilo. E olha, e assim, mais uma vez, a Gabi foi topando. Vamos, Clara. Gabi, vamos colocar uma planilha de Excel pra gente acompanhando os leads? Fomos lá, a Gabi topou, ensinou a Claudinha. Então, assim, hoje a Claudinha é uma das nossas melhores pessoas que eu brinco em relação ao atendimento. Que ela foi também topando tudo. E aí, o que eu quero trazer pra vocês, que hoje, Gabi, eu falo muito que o tráfego pago e o comercial, cada clínica tem um nome, né? Comercial 1, atendimento, recepção. Eu brinco que isso também são dois pilares que andam juntos. Por quê? Porque, na verdade, eu vejo números. Então, eu passo para a Gabi, Gabi, teve 200 leads. E, na verdade, mas quem está recebendo esses leads é a Claudinha.
Então, assim, elas toparam também nessa jornada caminhar juntos. E hoje, né, a Cláudia evoluiu como profissional, né, Gabi? Conta Acho um pouquinho. que eu também, claro. Conta um pouquinho sobre isso, porque isso é uma objeção de muitos médicos. E olha que interessante, eu fiz uma reunião ontem com um médico lá de São Paulo, e ele falou assim, Clara, me ajudem com as meninas da recepção, né? No caso dele lá, ele fala recepção. Me ajuda com elas, porque para elas entenderem quanto esse trabalho é importante. Porque o lead que vem do tráfego pago, ele é um pouquinho diferente do lead que é indicação. Uma pessoa que é indicação, né, Gabi? É muito mais fácil da gente fechar. Mas o do tráfego pago, às vezes é um paciente que chega com mais dúvida, ele navegou pelos vídeos do Instagram, então, assim, é diferente. Então, conta um pouquinho, assim, esse relacionamento com a Claudinha. Como é que foi pra você, né? Esse que você falou que vem do lead é o namoro, né? É o namoro, é o tal do namoro. Aí, você tem que conquistar. E, na verdade, assim, eu acho que o médico ele tem que ser muito parceiro de quem tá ali na frente, né? No atendimento desses leads. Dessa demanda que chega. Não tem como também delegar 100% pro profissional. E eu acho que, às vezes, a gente também tem que fazer essa função. Muitas vezes eu fiz essa função. Entrei no WhatsApp, atendi paciente, marquei, orientei. Às vezes a Cláudia não sabe, por exemplo... estão me perguntando isso, me ajuda aqui, o que eu respondo? Teve uma paciente que ela ia botar um DIU, tava com muita dúvida, ela marcou a consulta, mas tava com muito medo, botou no TikTok, ficou apavorada com o que viu e Olha que interessante. ia desmarcar. Ela ia passar a consulta para uma amiga dela. Olha. Eu entrei, assim, eu nem conhecia a paciente, ela nunca tinha vindo pra mim. Pois eu mandei um áudio pra ela, falando, explicando, mas quem me passou essa insegurança foi a Claudinha, então, assim, eu acho que é uma equipe, assim, sabe? Ela levanta a bola, a gente faz o saque lá, né? Porque... E é junto, né? Eu acho que é isso. A questão também da empatia, o atendimento, o entendimento também que, às vezes, a gente precisa encaixar um horário, ter a prioridade dos pacientes que vão ter que ser antecipados, né? Mas ela é uma parceiraça, né? Eu acho que ela abraçou muito também essa questão da planilha, dos leads, e entender que isso faz a diferença no nosso caminho, né? Nosso direcionamento dos anúncios e tal. E assim, acho que a conclusão que a gente chega, né? Que o básico bem feito funciona. Então, a planilha do Excel funciona, né? Funciona. O acompanhamento ali do médico, enquanto ele não tem talvez um outro profissional para orientar a recepção, funciona. O time do atendimento também topar isso e ir entendendo que o lead que vem do tráfego é um lead um pouquinho diferente, que ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, ele vai ter que conduzir de uma maneira diferente. Muitas vezes, olha que interessante, né? Você entrou no meio do percurso para poder esse paciente fazer a conversão. Então, assim, o que fica aqui pra gente, né, Gabi? Que o básico bem feito funciona. E as coisas evoluem, e agora a gente tem outros desafios. A gente fala de implantar o CRM, talvez uma outra pessoa para ajudar a Cláudia, né, ali na recepção. Então, é isso. Aí a gente já entra na gestão de clínicas, né? E aí, Gabi, uma coisa que eu brinco que quem já está evoluindo, né, os consultórios que evoluem, Olha que interessante, né? Engajamento entre a equipe é algo muito importante. Porque chega um momento que você sabe teus números, você tem os teus processos, mas, gente, se não tiver um engajamento ali, todo mundo, né, Gabi, pensando juntos, com a mesma energia ali, pô, cara, a gente tá ali, né, Gabi, acho que o seu papel ali é ajudar mais mulheres. Eu falo hoje muito, já estou falando nas redes sociais sobre engajamento de equipe, porque já teve situações, Gabi, do time de tráfego entrar, pronto, todo mundo odeia o time de tráfego. Por quê? É que traz o lead desqualificado, é a equipe chata que às vezes cobra, ou que às vezes até fala do atendimento, mas não, na verdade é porque eu penso sempre assim, cara, qual é o objetivo daquele cliente? Cara, eu quero que a Gabi se destaque como profissional, que ela tenha uma agenda completa, mas que ela tenha também qualidade de vida. Cara, eu quero a evolução. Todo mundo, Gabi, acho que todo mundo cresce. Então é isso, né? Então hoje, com tudo as coisas mudando, eu já tenho falado disso, de engajamento de equipe. O quanto isso é importante. E hoje é você e Cláudia ali, né, e tudo mais. O que você também pode falar aí pra gente, cara, ajudar também as pessoas ali, né? Eu acho que a gente tem que
tem que estar por dentro de todos os processos, Sim, entendeu? eu acho que é Eu isso. acho que esse é o diferencial. Você não tem como delegar 100%. O óbvio nem sempre é óbvio. Às vezes você precisa rever uma forma de abordagem e falar, não, vamos tentar falar assim, vamos tentar fazer assim. Porque é isso, a gente erra, todo mundo está passível, né? E o ajuste da linguagem é fundamental. Então, o tráfego, ele vai mandar esses leads, a gente tem que filtrar e dar o feedback, né, de como ele vem, mas também o atendimento ali na recepção, ele é fundamental. Então, você ficar por dentro de como é feito, né, o primeiro contato, aquele recall, né, que você tem que entrar em contato depois, buscar esse paciente, esse lead perdido, como que é o nome? É recall mesmo, Recall, né? então é o tá follow-up certo. que a gente fala. Isso aí. Que tem que buscar esse paciente. Então, isso é muito importante, né? Pra ele não ficar... Porque, às vezes, ele quer, mas pela correria, ele esqueceu que falou com você. Isso acontece com a gente, né, Gabi? Acontece. Às vezes a gente tá procurando um serviço, cara, se a pessoa não fala ali na hora... Cara, a gente vai procurar outro, ou esqueceu mesmo, a correria do dia a dia. Ontem eu tava procurando sobre passaporte, cara, não conseguia parar na frente do computador pra fazer o processo ali de atualização do passaporte. Eu falei, gente, pesquisei no Google, cara, conversei com 3 empresas. A que me respondeu mais rápido foi porque eu não conhecia, né? Naquele momento é um serviço um pouco de necessidade. Então, é isso. Então, às vezes a gente pensar também como consumidor, usuário, paciente, o que seja, né? E ter a paciência, eu acho que é isso. Porque quando você contrata também, o que você falou, é o alinhamento de expectativa. Foram 2. Tá, mas se não fosse o tráfego, seria nenhum, né? Então, foram 2 que vieram. Sim, né? sim, é um sim. caminho. Você também... Quanto que você se esforçou pra isso? O que você tá se adequando pra isso? E a gente vai... enfim, melhorando cada vez mais, né? Eu acho que é isso, sabe? Sim, com certeza. E aí eu queria só falar um pouquinho como é que funciona aqui, que aí a Gabi vai me ajudar também nessa exemplificação, né? Então, como funciona hoje aqui dentro da Converja, né, aqui dentro da empresa? Hoje, eu prezo muito pelo acompanhamento junto com o cliente. Então, eu sim cobro da Gabi, a gente tem que fazer nossa reunião mensal, nós fazemos ali todo um acompanhamento semanal com a Cláudia, a gente tá brincando aqui, né, mas nós damos o feedback e logo depois também a Cláudia já faz ali a resposta dela para o tráfego. Como eu falei, o tráfego pago, ele vê só números. E o pessoal do atendimento é quem realmente está falando com o lead, que vai falar objeção, o paciente, claro, tá vindo muita gente vindo de tal área, poxa, acho que não é legal, claro, tem muita pessoa perguntando o valor de consulta, isso é interessante, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, né, Gabi? A gente acompanha ali bastante, ali com você, no dia a dia, com a Cláudia. No início isso tinha muito, e você foi ajustando, alinhando. Hoje em dia, eu acho que é um público bem focado mesmo. E isso, né, Gabi? A gente vai consertando ao longo do caminho, vai ajustando. Aí, como eu falei, hoje, né, Gabi? Hoje nós já temos números, então hoje a gente consegue, um cliente de 1 ano, eu consigo ver a trajetória dela, então eu sei mês a mês quanto nós convertemos, quanto nós tivemos de consulta, quantos leads tiveram. E aí até a Gabi brincar, ai meu Deus, esses números, né? Mas hoje, com essa constância, e vamos falar de constância, que foi até o tema do podcast, a constância por parte do profissional, né? Que a gente falou aqui muito de conteúdo, mas também por parte do time, né, da equipe de marketing, acompanhando também esses números. Então, hoje a gente consegue ali numa constância, no acompanhamento, ir vendo métrica, mês a mês. Uhum. E aí, Gabi, uma outra coisa, eu prezo muito por parcerias a longo prazo. Porque parcerias a longo prazo faz a gente abrir numa reunião, isso, olha, vamos fazer uma ação talvez em junho, porque é o mês tal, vamos fazer isso, né, essa construção, esse acompanhamento, é muito importante. Não sei se eu vou ser um pouco repetitiva, mas me conta assim, só como é que você acha desse acompanhamento aqui com a gente, né? Então, eu acho que o acompanhamento é incrível, assim. Eu acho que esse feedback semanal, ele é muito importante porque ele alinha toda a métrica dos impulsionamentos, né? E as reuniões mensais também redirecionam para as campanhas que a gente quer fazer. Eu confesso que às vezes eu deixo um pouco a desejar. Não precisa contar isso, né? Mas tá bom, vamos. Né? Mas assim, de qualquer forma, eu acho que é isso. A gente tem que, né, pensar no público, pensar no que a gente tem a oferecer, né? E ir alinhando as expectativas de qual produto
talvez possa ter um interesse maior, né? Alcançar mais mulheres, quais procedimentos e criando as campanhas. E eu acho que é isso. Esse acompanhamento estreito que a gente tem, porque vocês são muito acessíveis o tempo inteiro, mesmo que não seja naquele dia de mandar os feedbacks semanais ou nas reuniões mensais, qualquer dúvida, não demora pra gente ter uma resposta, uma orientação, sabe? E até mesmo legal. Sugestões, quando você não tem nem ideia do que falar ou fazer, né? E isso faz muita diferença. E eu brinco, Gabi, que... Madame. Um minuto. Só pedir pra você repetir essa pergunta depois. Um minuto. Olá. Oi. Acho que pode até, se quiser, acho que nem... Será que pegou? Pegou? Cara, acho que pode tocar, porque a gente falou um pouquinho sobre isso, era só pra talvez ficar melhor pro corte, mas... Não, pode só repetir a resposta dela, que foi na hora. A Gabi, mas o problema é Acho que lembrar. foi ótimo, cara. Pior que Me foi. dediquei. Eu acho que foi. Apareceu no depois? Não, fica tranquilo. Eu posso falar um pouquinho e depois ver. Tá bom. Beleza. Aí tu quer falar? Falo essa parte, tento falar um pouco dessa parte final, ver o que fica melhor. Tá. Não, Eu achei que ficou bom, porque a gente deu o primeiro tam e do segundo cortou ali, né? não então eu... Quer seguir? Vamos seguir. Tá, bora. Agora, Gabi, eu queria falar um pouquinho com você sobre marketing médico, né? Porque... Vamos lá, mais uma coisa que eu aprendi com a Gabi. Ai, meu Deus, tô muitos ensinando aprendizados. Mas vamos lá, né? A Gabi uma vez falou assim, e foi muito bonitinho, que eu olhei assim, poxa, ia guardar a Gabi num copinho. Ela falou assim, claro, eu gosto muito de Instagram. gosto. Cara, e Gabi... Eu amo Instagram. 90% dos médicos, é uma tortura pra eles falar no Instagram, né? E aí isso eu falo pra todo mundo, tá? Só pra você saber. E eu falo, gente, eu tenho uma cliente, cara, que ela fala que adora o Instagram. E é engraçado, né? Porque aí você acaba transparecendo isso no seu conteúdo, né? Só pra falar, né? Hoje, quando me perguntam, mas tá, e qual é o diferencial do seu conteúdo, né? Eu falo, gente, a Gabi, ela encontrou a autenticidade dela. Ela tem o jeitinho de falar, o jeito de fazer, então, e isso dá muito certo. Porque hoje, quando a gente encontra a tal da autenticidade, Gabi, se consegue muitos resultados. Mas agora vamos falar um pouquinho do marketing médico, que é um marketing, né, que você tem que tomar muito cuidado, tem a questão de ética de você, coletar depoimentos, enfim, tem toda uma estrutura ali que você tem que tomar muito cuidado, porque vocês são profissionais que têm um conselho por trás e tudo mais. Como você vê isso, né? Você trabalhar, que você puder ajudar também em relação ali à audiência. Você trabalhar um marketing médico com ética, mas também que você possa ser você. O que você tem, assim, pra dizer? Do que você... Cara, acho que contar o que você faz, na verdade. Então, na Porque verdade, dá certo, tá, gente? Cara, eu falo assim, que... Eu falo por algumas amigas, às vezes, que não fazem... Que me fazem essa pergunta, eu falo assim, cara, faça. Simplesmente. Porque eu acho que é melhor mal feito do que não feito, gente, né? eu Você também fala sou... isso, E eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Eu boto muito a minha rotina, sabe? Às vezes eu não tenho tempo pra fazer um reels perfeito. Na verdade, eu nunca fiz um vídeo com equipe de filmagem. Esse era um no segredo Instagram. que a gente ia contar aqui. O conteúdo é 100% da Gabi, gente. Eu nunca fiz aquele vídeo bonitinho, maquiada e tal. É sempre no fim do consultório, um caso que eu atendi, uma pergunta bacana que foi feita. Eu comecei a fazer, mas depois até descontinuei, eu tenho até que voltar. Os insights, então, às vezes, por exemplo, terminou uma consulta, veio um insight, eu não consigo gravar, escrever num papel, no bloco de notas. É muito legal. Sabe, eu até pergunto, às vezes vem uma paciente que pergunta X coisa, aí eu guardo isso, no final faço um reel sobre aquilo. E o dia a dia, assim, eu acho que é a conexão que você falou, né? Conectar com o público. Então, eu acho que você tem que ser tentar ser o que você solicita que os seus pacientes sejam também. Então, se eu promovo saúde, eu tenho que viver saúde também. Sim, então, verdade. eu tento jogar no meu dia a dia o que eu faço, o que eu uso, né? O que eu acredito, né? E, enfim, eu acho que conecta muito. Muitas mulheres vêm falando, pô, vejo você no CrossFit, vejo você fazendo não sei o quê, como que você consegue e tal. E eu falo, cara, vambora, não sou nenhuma super mulher, e a gente vai se ajeitando e dá certo. E nos conteúdos é isso. Eu tento falar do meu dia a dia, do que eu faço, é o que dá certo. Porque se eu ficar pensando no que eu preciso criar,
eu penso, fico procrastinando e não faço. E não faz. Então, eu, tipo, sei lá, botei um DIU numa paciente, eu falo sobre aquele DIU, tive um parto, eu falo como foi, uma indução eu conto um pouquinho, e, enfim, algum caso bacana, diferente, eu falo. Se for um caso básico, às vezes é básico pra mim, mas não é básico pra quem tá ouvindo. Exatamente. E aí eu vou fazendo assim. E às vezes, acho que às vezes o médico, eu tô falando que eu percebo às vezes em alguns clientes, Gabi, eles se prendem muito a... Vocês são técnicos, né? Às vezes a usar ali termos. E não, você pode falar de uma maneira mais simples possível, não deixando de ser você, óbvio. Mas assim, então o que ficou aqui de dica, né? Seja você e use os seus bastidores. E olha que interessante, se vocês forem ver qualquer conteúdo de uma agência de marketing, né, ali de social media, eles falam exatamente isso, que o bastidor funciona e, cara, e por que não você introduzir... Tem que ter essa rotina já, né, Gabi? Acho que hoje você entende que é parte do seu trabalho, né? Claro, mas é o gostar também. Eu também que ajuda, é difícil, né? Quem não gosta. Mas eu também entendo que é uma prática. Sim. Pô, quando eu vi vídeo meu, que eu comecei o Instagram, acho que foi 2019, 2018. Acho que foi 2018, 2019 o profissional. Cara, assim, era mega engessada, era tentando decorar o texto pra falar certo e tal. E hoje em dia... A gente não explica pro paciente, Sim. Então a gente vai conseguir explicar pro vídeo do Instagram. Legal, né? Muito legal. Então acho que constância, bastidor e acho que ser você mesmo ali no dia a dia, né? Espontaneidade, né? Super funciona. Eu acho que, olha, é realmente uma objeção grande que eu tenho aqui, né? Então acho que é isso. Você seguir, acho que esses 3, aí eu vou voltar de novo no básico bem feito. Acho que a constância, né? É engraçado, porque eu também tenho, às vezes, uma dificuldade com o meu próprio conteúdo. Porque a Clara é profissional da área. Mas aí entra no... Como é que é a casa de... Não lembro. De pau. É isso. Às vezes eu tenho essa dificuldade. Uma vez eu falei com a Gabi, pô, Gabi, eu tenho um pouquinho também de dificuldade, né? Mas eu preciso orientar também o cliente. E ela falou, Clara, faz. E eu falei, cara, é verdade, cara. Pega e faz. E aí eu sou também... Eu penso muito igual a Gabi. Eu prefiro o feito que perfeito. Eu até brinquei aqui que o Alex, né? Que é a pessoa que me ajuda aqui no podcast, nosso head comercial... Ele é muito mais detalhista. E eu fico, não, cara, faz, não, solta, vai que vai dar certo. Então, acho que se a gente puder, né, Gabi, dar uma dica aqui juntos, acho que é o fazer. Que você vai achar a tua autenticidade, você vai achar a sua maneira de falar, né? E vai dar certo. É porque eu acho que as pessoas, às vezes, colocam muitos obstáculos, né? Então, pô, pra você abrir um consultório, você tem que ter isso. Tem que ter equipe disso, daquilo e tudo mais. E pra gravar um conteúdo, não, tem que contratar um maquiador, fazer meu cabelo, ter uma equipe de filmagem. Cara, não, né? Então você vai fazendo que vai dar certo. E tá tudo bem também, né, Gabi? Bem. Se você também quiser, não tem problema. Não, encontra claro, o seu jeito, né, Gabi? Óbvio, encontra a sua jeito, forma. Mas o importante é fazer. Mas se você não tiver toda essa estrutura... Porque tá começando e às vezes tá priorizando outras fontes e tudo mais, é melhor fazer do que não fazer, né? Exatamente. Então vamos já encaminhando aqui pro final, porque se deixar a gente fica aqui falando, acho que o dia inteiro, tá? Sem dúvidas. Mas assim, hoje eu queria fazer uma pergunta pra você, então, no sentido um pouco mais profissional. Porque eu brinco que o médico, eu também já escutei muito isso, né? Deixa eu fazer deixa eu tocar meu trabalho, deixa eu atender meu paciente. Mas hoje, como você se vê, Gabi? A Gabi que começou ali pós-faculdade, né? Talvez você trabalhou em plantão, você já deu aula, né? Dei aula. Já deu aula. Cara, essa jornada, né? Hoje, como você se vê? Porque eu acho que hoje você é uma empreendedora, uma dona de negócio, você tem uma clínica. Cara, me conta, assim, como você se vê hoje como dona de um negócio, porque não tem jeito como a gente escapar disso, né? Eu acho que o médico, ele é um empresário, não tem como. A partir do momento que você tem um CNPJ... o ZT é empresário mesmo. Você é um empresário, então você tem que gerenciar essa empresa. Infelizmente, a nossa formação, ela não nos dá esse ensinamento. A gente acaba aprendendo um pouco na marra. Mas dá certo, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter visão de negócio, né? A medicina é um sacerdócio, mas ela também é uma fonte, né, de renda, a nossa profissão, e para isso a gente precisa se profissionalizar e ter uma equipe bacana junto, né, para esse crescimento. E é muito legal ver esse crescimento, né? Hoje também, Gabi, eu vejo isso com o meu próprio negócio, quanto eu evoluí. Antigamente eu era uma gestora de tráfego, que eu pegava ali contratos, e pô, hoje o time já tá com 3 pessoas. Então, assim, você olhar, isso é muito bacana, né, Gabi? Cara, eu tenho que falar isso, porque no início do consultório era muito engraçado.
eu não tinha nada, não tinha ninguém. Na verdade, eu tinha uma equipe que fazia posts. Ah. Depois eu descobri que os posts eram plagiados do Drauzio Varela. E fiquei desesperada por plágio, né? E aí deletei tudo, enfim. E aí eu não tinha pacientes. Atendia no consultório um dia só na semana, em 2019. Só tinha um dia de atendimento, o resto tudo era plantão. E nesse dia de atendimento, eu fazia Instagram falando que minha agenda estava cheia. E falava, Olha gente, olha o dia inteiro de atendimento. Eu fiquei sentada o dia inteiro sem atender ninguém, lendo, estudando. Mas assim, mesmo sem paciente, aquele horário era o horário do consultório. Então eu acordava, me maquiava, me arrumava, ia pro consultório, estruturava nas coisas que eu precisava dali, organizava meus insumos, organizava meus estudos e fazia conteúdo. E aos pouquinhos, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho tempo pra falar que tá ocioso, não. Não, eu vou falar uma outra coisa. Ela falava pra mim assim, Clara, que eu falava, Gabi, abre caixinha de pergunta, mas Clara, não tem ninguém. Aí eu falei, responde você mesmo. E ela começou hoje em dia, a caixinha dela de pergunta bomba, ela, né, às vezes fica até sem tempo. Mais uma vez, a constância. Ela foi fazendo, né, Gabi? Hoje você abre praticamente todos os dias. Todos os dias. E a agenda tá pra daqui a 2 meses. E antes, se ligasse agora, ia ter vaga. Agora. Olha aí, tá vendo? Então, como, assim, muito legal essa... É muito legal ver essa evolução. E agora eu vou fazer uma pergunta que vai ser um pouquinho clichê. Porque eu ia perguntar, como a gente tá se encaminhando pro final, eu ia perguntar, Gabi, falando agora um pouquinho do nosso trabalho, você indicaria a Converge para outro médico? E aí, gente, a Gabi, na verdade, ela já indica muitas pessoas, né? E isso é muito legal, porque ela confia, mas, assim, vou perguntar, né? Porque pelo menos a gente tem aqui para ficar registrado. Eu indico, já indiquei, vou continuar indicando. Ah, legal, muito legal. Obrigada, Gabi. Obrigada. Indo pro final, Gabi, cara, agora fala aí um pouquinho livre, né? Conta... um encerramento aí, pode ser sincero, se não vai ter pergunta, não vai ter nada. Fala um pouquinho livre, o que você quiser aí pra gente... Eu acho que, assim, o médico no digital, ele não pode ter medo, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que seguir com ética, né? Falando um pouquinho, né, das dores e do que os pacientes mais buscam. Sim. Né? Se você fugir, às vezes, no início de temas polêmicos, não é o caso, né? Falar o que você faz, o dia a dia, e confiar numa equipe séria que vai entender o seu propósito, entender o tipo de paciente que você busca, pra ir crescendo aos pouquinhos. Eu acho que dá muito certo. Então, eu acho que é isso. Não tenha medo, comece. Eu, inclusive, quando dava aula na faculdade, falava para os meus alunos, se eu pudesse, eu teria começado o Instagram na residência, o Instagram profissional. Que legal. E eu teria iniciado o consultório já na residência, sei lá, no R2, no R3, já teria começado o consultório. Não teria esperado tanto tempo. E começaria o Instagram, com certeza, porque onde a gente mais tem, né, até realmente ter um consultório que bomba, que tem uma agenda cheia, a época que a gente mais vai ter paciente é na residência médica. E aí é muito legal a gente falar... Que aí você consegue cases, casos... Eu já ouvi profissionais de cursos que eu fui que eles nunca deram plantão na vida, alguns médicos, fizeram Instagram durante a residência médica e abriram consultório já com a agenda cheia, entendeu? Pela constância na rede social. E isso, assim, é um arrependimento que eu tenho, mas também era uma visão que, eu fui no início da parte de profissional na internet. O pessoal ria de mim, chamava de blogueira e tal. Então, acho que, assim, dá muito certo, né? Não, é interessante, eu tenho uma sobrinha que ela tá se formando agora em psicologia, e eu falei isso pra ela, eu falei, olha, se eu puder... Ela falou, tia, me dá um... O que você acha, né? E eu falei exatamente isso, eu falei, Ana Carolina... já começa a mexer no teu Instagram agora eu não sei qual período ela tá, não vou lembrar, mas começa já, por quê? Cara, vai botando o que você está estudando, olha que interessante. Então, eu falei isso pra ela, e tem uma outra amiga que tava se formando em nutrição, ela já começou, cara, acabou a formação, ela já tem paciente pra atender. Porque isso é uma questão, né, Gabi? Às vezes a gente acaba a faculdade... Tá, e aí, o que você faz? Exato. Não tem paciente para atender. Eu me formei em engenharia de produção. E aí, o que eu faço com a engenharia de produção? É porque, no meu caso, eu já trabalhava como técnica. Então, já me ajudava. Mas e aí, quando você acaba? A medicina vai ter o plantão, né? Mas o plantão, assim, é aquilo, engessado. Você não tem margem de crescimento, né? Sim, com certeza. Então, acho que o consultório é a aposentadoria, né? E pra mim, é uma grande realização, né? Ver que, né, são pacientes que eu traço conduta, que eu acompanho, que voltam, que gostam, que indicam. Eu acho que é isso. Então, eu queria também, Gabi, te agradecer muito. O que eu tenho para dizer que acho que tráfego pago não é só subir campanha.
Eu acho que se eu puder dar, pra gente encerrar esse podcast, se eu puder dar uma dica, ou também aqui da minha parte, é que hoje nós temos os resultados que nós temos realmente sobre a constância, sobre o engajamento, né? O engajamento ali de todo o time, tá? Então, eu acho que resultados, eles vêm a partir desses pilares. Então, muitas coisas, assim, vamos fechar um contrato de tráfego pago? Gente, eu não faço mais contrato sem a pessoa ter conteúdo. Não tem como, não tem como. As coisas estão mudando muito, né, Gabi? As coisas estão evoluindo, então eu sou muito transparente. O que a gente falou aqui de alinhamento de expectativa. Então, vamos fechar um contrato. Não dá para fazer sem conteúdo. Então, eu já alinho isso com o médico. Mas eu não sei fazer. Vou te ajudando, vou pegar na sua mão durante essa trajetória. Então, é isso. Tráfego pago, acho que ele funciona. Aqui trouxemos esse case hoje, que é um case de sucesso. E eu acho que entender também em cada momento. Hoje, como eu falei com vocês, a gente está indo para outros caminhos. E acompanhar essa jornada, eu acho que faz toda a diferença para a tomada de decisão, para ver qual caminho nós vamos. Já teve momentos que a gente precisou, né, Gabi, sentar. Gente, olha, a Gabi chegou pra gente, eu tô estudando uma outra área também, e a gente conversou juntos, qual é a estratégia que a gente vai fazer para isso, né? Então, você trazer o seu objetivo e a gente caminhar juntos. Mas qual é a melhor estratégia para isso? Então, acho que isso faz toda a diferença. Gabi, muito obrigada. Assim, eu estou muito, muito feliz de você ter aceitado esse convite. E é isso. Pessoal, eu vou deixar aqui também embaixo o Instagram da Gabi. Quem vocês quiserem seguir, fazer pergunta, eu já vou deixar ali. Pode fazer. Ela super adora responder. E já segue, se inscreve no canal para os próximos conteúdos. Muito obrigada também. Obrigada, pessoal. Clara, obrigada. Foi ótimo. Obrigada.